Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta em mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando diretamente aqui do TDC São Paulo 2024, a 5ª temporada do podcast, com o apoio de Bradesco, da Rede e da TOTUS. E você sabe que já acompanha o podcast que esse é o espaço onde nós trazemos palestrantes, personalidades da tecnologia para trazer aqueles assuntos que trazem relevância, que fazem a diferença na sua vida e na sua carreira. E hoje eu estou aqui com a representante dos nossos parceiros, a Aline Lariguet, tá certo? Tá certo. Que é o apresentador que não pergunta antes como é que pronuncia o nome da pessoa e depois erra, né? Que é desenvolvedora na TOTUS, né? Isso, incrivelmente você falou certinho, tá? Então, Tá certo beleza. a pronúncia. Isso, eu sou desenvolvedora na TOTUS, hoje atuo também como Product Owner do produto Open Product Source. Owner. Seja muito bem-vinda ao podcast, Aline, Muito obrigada. primeiramente. E para a gente começar, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é o seguinte: muitas das pessoas que acompanham a gente, elas estão naquele início de carreira, elas estão fazendo sua transição e elas sempre... Uma coisa que eu acho que fica legal para a pessoa entender é como você chegou até aqui, né? Porque, inclusive, para o mercado de tecnologia, a gente sabe que depois de muita luta a gente tem aumentado a participação feminina, mas não é uma primeira opção assim para uma menina pensar assim, vou estudar e vou para a área de tecnologia. Então eu queria saber como que a jovem Aline lá, ou se isso veio depois, pode ser que tenha aparecido muito mais tarde, como que foi a sua entrada para o mundo da tecnologia? Legal, boa. Bom, então, já quando estava ali prestes a prestar o vestibular, né, eu estava muito em dúvida de qual carreira seguir. Eu acho que é muito comum, né? Uhum. A gente tem que decidir muito novo, já Sim. algo que vai impactar o nosso futuro. Então, assim, eu fiquei muito na dúvida. Eu gostava muito de arquitetura e urbanismo, sempre tive muita facilidade com exatas, geometria. E aí eu pensei assim, mas também tinha muito interesse por tecnologia, porque a gente sabe que é o futuro. Então, bom, na hora de prestar para o vestibular, teve uma faculdade que eu prestei para tecnologia, mas não dava para seguir, porque assim, enfim, tinha outras questões que eu não consegui seguir por aquele caminho e acabei seguindo para arquitetura e urbanismo. Olha Que só. também foi algo muito legal, assim, poxa, muita coisa interessante trouxe de visão de projeto para minha vida, coisas que conhecimento a gente não joga fora. Sem Então, dúvida. Então Só isso agrega. Exatamente. Então, eu fiz faculdade de arquitetura e urbanismo e já no meio da faculdade, antes de concluir a faculdade, eu já atuava com tecnologia. Então, na minha família tem uma grande incidência tecnológica, né? Meu marido, ele também é da área. Que legal. Ele dá aula, agora não mais, mas deu aula de tecnologia, back-end, front-end, e isso me envolvia. Porque, ele estudava para passar as aulas, ele passava as aulas comigo. Aí, os projetos que ele pegava para fazer, eu acabava me envolvendo. Então, assim, antes de concluir a minha faculdade de arquitetura, eu já estava nesse mundo de tecnologia. Mas a virada de chave na minha cabeça de quando eu... Porque, assim, né, mesmo já estando na tecnologia desde antes de me formar, na minha cabeça não era a minha área. Vou ser arquiteta. Não era a minha área, mas assim, eu sempre tive muito vivo em mim essa questão de que, poxa, conhecimento não ocupa espaço, Sim. não tem limitações. Isso também, meu pai contribuiu muito para esse meu pensamento, porque era algo que ele pontuava bastante, de, olha, o que você tiver oportunidade de aprender é algo que vai te agregar de alguma maneira, não ocupa espaço, não, por que não? Sim, Por que sim, não? Por que não? Então eu não via como a minha área, mas eu achava interessante, eu gostava. Eu comecei a atuar bastante com front-end, comecei a pegar projetos para fazer sozinha, assim, Para experimentar, assim, ver o que é. para experimentar. E eu achei legal, eu dava conta, comecei a fazer, até que realmente deu um estalo. Comecei também a trabalhar com back-end, aí já acho que é uma curva até um pouco maior, mas
que com certeza influenciou na minha parte front-end também. Então, eu tive que aprender orientação a objeto, um monte de coisa que hoje, poxa, acho que super válido, acho que até indico para quem está iniciando a carreira, são conhecimentos que você nunca vai perder com isso, só vai Sim. te agregar e trazer coisas a mais. Então, uma dica importante que eu dou é não desistam, porque chega um momento que você tem muita vontade de desistir. Porque você começa a ver que é um universo. Sim. É um universo de coisas, de assuntos. E que aí você começa a se sentir inseguro, porque, poxa, eu só sei um tantinho aqui desse universo. Não desistam. Não desistam. E é interessante porque normalmente até quem faz mudança de área técnica, né, por exemplo, vem de outras áreas. Tem muita gente que, sei lá, sou formado em letras e ele tem muito estereótipo da tecnologia. Tem que saber muita matemática, não tem espaço para mim. Mas a tecnologia é muito rica de N funções, né, em que você pode aproveitar diferentes conhecimentos, né? Com certeza. E aí tem espaço para qualquer tipo de perfil. Então, se você tem mais facilidade com parte visual, você pode focar mais nessa questão mais atrelada a design, mais atrelada a front. Se você gosta mais dessa parte de exatas, aí você consegue entrar mais a fundo nos algoritmos, entender realmente, já consegue partir mais para esse mundo, mas eu acho que tem espaço para todo mundo. E um ponto que você comentou, né, de ter poucas mulheres, isso é realidade. E a gente incentiva muito que isso melhore, que isso mude. Mas acho que também é enraizado já lá no início. Eu vejo mulheres falando, poxa, TI é tão difícil, acho que não é para mim. Esse mindset que tem que mudar. Por que não? Por que a gente não pode aprender algo que é difícil? E na verdade não é. A gente encara como difícil algo que a gente não tem conhecimento. A partir do momento que a gente tem conhecimento, não é mais difícil. Igual uma criança que tem dificuldade em matemática ou não gosta de matemática, às vezes é porque não aprendeu de um jeito mais amigável, de um jeito... E aí depois que ela aprende aquilo, ela passa a gostar. Sim. Então, eu acho que tem muito a ver também com essa questão de vamos aí incentivar as nossas crianças já de que elas são capazes de aprender e de fazer o que elas quiserem. Qualquer tipo de trabalho é um trabalho para qualquer tipo de pessoa. Isso, e qualquer trabalho é difícil, assim, qualquer profissão é difícil. Então, você realmente precisa se empenhar, se esforçar, e isso é em qualquer área, não somente na área de tecnologia, né? Com certeza. E como é que você chegou na posição que você está hoje na TOTUS? Foi uma jornada muito complexa? Como que foi esse processo de chegar hoje? Porque a TOTUS é uma empresa grande de tecnologia, né? Provavelmente é uma empresa aspiracional. Muita gente que está nos assistindo já pensou assim, pô, e essa empresa aí poderia um dia trabalhar. Como é que foi a tua chegada lá? Poxa, então, né? Para mim também era algo assim, meio utópico. E assim, eu prestei para passar... Passei pelo processo seletivo, eu fiz um desafio, eu tive entrevista, tudo foi avaliado, a questão assim de personalidade, de valores, tudo para estar alinhado com a cultura da empresa. Mas quando eu passei, eu fiquei muito feliz, assim, era muito surreal para mim, né, fazer parte disso. Beleza, eu passei e aí eu tinha todo um caminho a trilhar. Né? Então, mas assim, eu também devo muito, não só à minha família, que sempre me apoiou com isso, mas eu devo muito também a todos os líderes que eu tive. Então, eu sempre tive feedbacks muito direcionados ali para realmente para que eu pudesse evoluir na minha carreira, não só dentro da empresa, mas como profissional, né? Então sempre tive muita ajuda. A própria empresa conseguiu viabilizar o teu crescimento. Sim, e aí não só os líderes, claro que o papel dos líderes é fundamental, mas como os colegas de equipe. Sim. Então todos me incentivaram sempre a tentar aparecer, por exemplo, a participar de palestras, a participar de painéis. Isso é legal, porque você sai ali também um pouquinho da sua zona de conforto e é fora da zona de conforto que a gente evolui. Mas tudo sempre com muito cuidado, com muito carinho, sempre incentivando a minha confiança. Todos os líderes que eu tive até hoje sempre me empoderavam como mulher. Legal. Para poder ter mais segurança, né? E
poxa vida, não é à toa, você trilhou um longo caminho. Então, assim, se sinta melhor também a esse respeito, né? Então, eu devo muito a eles por isso. E aí, então, assim, feedbacks direcionados ali para minha evolução e oportunidade, com certeza. Então, a cada oportunidade que aparecia, eles também lembravam ali de mim, do quanto eu realmente ali estava me esforçando, me empenhando para evoluir dentro da empresa, né? Então, hoje eu tô como Product Owner, né? Tô como especialista e Product Owner de uma lib open source na TOTS. Então, assim, para mim também é muito surreal, porque, poxa vida, eu sinto assim que dentro do que eu imaginei de carreira para mim, eu sinto que eu superei as minhas próprias expectativas até aqui. Legal. E assim, não me limito, e isso acho que é importante passar para todas as pessoas, e principalmente as mulheres que estão me assistindo, não se limitem. A gente não precisa limitar a nossa carreira, a nossa experiência eu só faço isso. Se você está tendo oportunidade de atuar com outras coisas, de aprender outras coisas, abrace essas oportunidades. Justamente porque o conhecimento, você pode usar o seu conhecimento, por exemplo, igual eu comentei, né, da faculdade de arquitetura, eu usei todo esse conhecimento de projeto, eu consigo trazer e fazer links com o meu dia a dia hoje. Então, esse um ponto, eu acho que é para todo mundo trabalhar, assim, de que a gente não precisa se limitar a eu só faço uma coisa. Claro que cada um tem as coisas que se identificam melhor. Sim. Mas vocês também deixar as portas abertas para evoluir é algo fundamental. Não, e você falou um tema que eu acho muito interessante, né? O quanto a empresa incentiva a conexão com a comunidade, a pessoa palestrar. Eu acho que a comunidade, você se integrar à comunidade, né, como profissional, ajuda muito no desenvolvimento também. Aparecer, dar palestra. Isso eu acho que fez bastante diferença na tua carreira também, né? Fez bastante diferença na minha carreira. E aí, como eu disse, cada pessoa, às vezes a pessoa do time tinha outras mulheres no time, o time já vai trocando, porque as pessoas vão escolhendo, às vezes, outras coisas para seguir. Mas desde o começo eu fui incentivada, não, vai sim, vai lá, enfrenta essa questão, porque todo mundo fica um pouco nervoso, um pouco assim, Sim. mas enfrentem, porque é no desconforto que a gente evolui. E sim, o contato com a comunidade, além de favorecer network e tudo, o quanto a gente aprende, porque você está indo levando um conteúdo e as pessoas que estão assistindo ou participando contribuem também com as experiências deles, então você consegue ficar não só dentro do seu mundo, do que você trabalha no seu dia a dia, você consegue ver o que as outras pessoas, os cases de sucesso de outras pessoas, olha, eu passei por um problema assim, e aí eu resolvi assim, assim, assado, e isso só realmente interagindo com outras pessoas de outras equipes, para você também, às vezes você consegue até trazer um insight até para tratar um problema que está tendo ali na sua equipe ou no seu setor, com base dessa interação com as outras pessoas. Leva uma coisa prática e aplicável no dia a dia da empresa, né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que é importante disso que você falou é a ideia de ocupar espaços, né? A gente vê, por exemplo, um evento como o TDC, ele tem muitos espaços para serem ocupados por profissionais de diferentes níveis e muitas vezes as pessoas ficam naquela, mas eu acho que eu não estou pronto ainda, eu acho que não é o momento. Eu acho que é interessante a pessoa perceber que ela tem histórias para contar dos projetos que ela, seja grande, seja pequeno, seja médio, dos projetos que ela participou, provavelmente deve ter aquela coisa que ela descobriu, aquela solução interessante que vai fazer a diferença na vida de outra pessoa, né? Exatamente, tudo agrega. Aí eu acho que entra um pouco aquela síndrome do impostor. Sim. Porque eu não acho que os meus problemas são relevantes para outras pessoas. Porque eu não acho que a minha experiência é relevante para as outras pessoas. Não, como assim? Né? Não existe, até aquela história de não existe uma pergunta boba, uma pergunta... Não, a sua dúvida pode ser a dúvida de mais gente que também está ali, às vezes, quietinha, com vergonha e não quer falar também. Então, é muito, assim, algo que a gente cria dentro da nossa cabeça. E aí, acho que toda hora a gente tem que ficar se perguntando foi algo que eu criei ou realmente é isso? Porque, na maioria das vezes, é algo que a gente cria. Aqui no TDC, a gente vê que, poxa, a troca... Os níveis de experiência são diferentes e o quanto a gente consegue trocar e agregar com esses níveis diferentes, sabe? Não tem...
é até um preconceito, né? Porque, Sim. não, eu acho que eu não vou agregar. Imagina, que isso. Aqui tem tanto network, tanta conversa, que a gente agrega um à vida do outro, a experiência do outro, consegue trazer insights para o nosso dia a dia, que eu acho fundamental. Incentivo, inclusive, as pessoas a virem, participarem. Tem muita troca, muita interação, é muito legal. E muita oportunidade também. Sem dúvida. E na tua área que você comentou, né, que você trabalha no front-end, hoje você está como Product Owner, né? Como você está enxergando o crescimento dessa área hoje, que possa, né, agregar para as pessoas que estão pensando em voltar para a área, como que está, não especificamente front-end, mas acho que front-end, quer queira, quer não, é uma das áreas da programação que eu acho que ela é mais holística, né? É uma área onde você tem que olhar o tudo, porque você está trabalhando com a interface com o usuário final, né? É onde você está inserindo mais. Então você faz cross de design, de programação, de banco de dados, às vezes, porque você tem que estar conectada dessa forma. Como que você acha que está hoje para as pessoas? Qual o perfil que você acha que se encaixa dentro desse segmento que pode estar buscando essas oportunidades na área? Poxa, legal. Assim, é muito importante hoje para quem quer seguir ali pelo lado do front. Aí eu trago até aquela questão que eu comentei, de, por exemplo, orientação a objeto, Solid. Acho que tem conhecimentos que são fundamentais que vão te agregar, seja em qualquer área que você vá seguir, né? Uhum. E aí eu acho que é importante ter esses conhecimentos básicos, de base, realmente. Mas acho que uma boa dica para quem quer entrar na área, se você tem facilidade mais com as questões visuais, comece pelo front-end, comece pelo JavaScript, HTML, CSS, que você já vai conseguir ter visualmente você acompanhando os seus resultados e isso pode incentivar a continuar. Né? Sim. Então eu acho que é uma boa. Agora, relacionado também a novidades, o que a gente pode, o que eu sinto, né, que tá crescendo, que está evoluindo. Bom, hoje a gente está implementando um design system, que eu acho que é algo que está bem em alta, mas também, junto com isso, está muito forte a questão da acessibilidade. Uhum. Então, se é algo que eu posso também dar dica, é a questão de usabilidade e acessibilidade. Principalmente para o front-end, ter essa preocupação com o fluxo do usuário, né? Como direcionar para ele fazer aquele fluxo e ter sucesso ao final e considerar as necessidades especiais. Então, cada um pode ter uma necessidade especial e, nesse caso, é muito importante a gente tratar as questões da acessibilidade. Acho que isso a gente já começa a trazer como fundamento. Quando eu vou pensar em construir uma aplicação, deixa eu já pensar na melhor maneira de disponibilizar isso para o usuário e para que ele consiga executar a tarefa tanto pela usabilidade quanto pela acessibilidade até o fim. Isso acho que também é um conhecimento de base, né? Basilar. Porque senão é para a gente começar a planejar ao invés de reagir Sim. depois por uma necessidade. Então, e aí pode sair mais caro, né? Sim. Então, já Virar não... um débito técnico, por exemplo. da pessoa, né? Exatamente. Então, é muito melhor que já nasça com esses conceitos, né? A questão da acessibilidade é muito importante. A gente sabe que a gente tem uma porcentagem muito expressiva de pessoas com diferentes necessidades. Então, volto a trazer a importância disso, né? Acho que faz parte da gente aí ser inclusivo e fornecer ali essa acessibilidade para todos. E aí, como eu falei do Design System, né? O Design System, ele acaba agregando todas as questões. Então, ele facilita na padronização, a gente consegue ter reaproveitamento melhor dos componentes, dos tokens, né? É algo que está crescendo cada vez mais, são os design tokens. Sim. Então, a gente consegue fazer customizações, criar novas folhas de estilo, de tema e ter consistência com essas trocas, né? Eu acho que isso também é algo que vem agregando bastante. Agora, um ponto que eu acho que também é muito legal de trazer é a questão da comunicação e alinhamento. Geralmente, não geralmente, mas tem casos em que ocorre, e ocorre bastante, em que a equipe de desenvolvedores front fica muito separada da equipe de UX, e aí acaba gerando vários ruídos. Porque assim,
Não é que o designer ele especificou algo porque ele quer daquele jeito. O trabalho do designer é a pesquisa, é entender qual a melhor jornada, quais são Sim. as melhores formas de entregar aquela experiência. Então a gente, como desenvolvedor, também a gente precisa dar valor para isso. Uhum. Valorizar isso e conscientizar os nossos clientes, o usuário da aplicação, de que, olha, isso foi pensado, isso foi estudado, isso está assim, isso foi composto dessa maneira, porque você vai conseguir chegar mais rápido no ponto que você quer, Sim. ou vai ser mais intuitivo para os clientes. Eu sempre falo como designer que uma das principais demandas de UX é que tudo que está entre o usuário e aquilo que ele queria é o UX. Então, o UX ele é menos sobre construir coisas e sim como tirar coisas do caminho. E às vezes você precisa construir coisas para tirar coisas do caminho. Eu tenho que cruzar um rio, eu construo uma ponte. Mas depois da ponte construída, eu não preciso botar mais nada no caminho que talvez possa atrapalhar. Né? Ah, eu vou botar isso aqui também. Não, mas agora já tem a ponte. Eu só queria cruzar o rio, calma. Né? Entrega para ele o que ele quer. Ele quer chegar. O que ele quer? Ele quer chegar do outro lado do rio. E eu acho que quando tem essa interface que você falou, né, de comunicação, eu consigo pensar melhor esses processos, né, do usuário para que também o front-end economize o trabalho dele, né? Ele trabalha naquilo que realmente importa, né? Exatamente. Então, assim, né? E aí acho que é muito legal o ponto que você trouxe, porque ele linka também com o cliente. Porque às vezes o cliente pega e fala, eu quero uma tela assim, assim, assado. Mas não, pera, qual o problema que você quer resolver? Porque às vezes tem uma forma muito melhor da gente resolver esse problema. Então, desde a concepção do projeto, do produto, a gente tem que levar em consideração a pesquisa. E aí eu acho que, como eu comentei, o desenvolvedor ele tem um papel fundamental em disseminar essa importância. Ao invés da gente, né, às vezes nós devs acabamos falando, poxa vida, e o UX especificou isso daqui, mas não, pera, vamos alinhar as coisas, porque às vezes também, se você consegue ter uma proximidade legal entre os times, tudo tem um porquê. Tudo é negociável, a gente consegue. Não, isso aqui ó, vai ferir performance, então vamos pensar numa outra saída. Então também o desenvolvedor está mais próximo do trabalho de UX e o UX também está mais próximo do trabalho do desenvolvedor. Dessa maneira, porque assim, quem entrega o produto somos todos nós. Sim, é como se fosse uma banda. Não adianta uma banda de 4 pessoas, 3 tocarem bem e uma tocar mal. Exatamente. Né? Não, vai estragar toda a entrega final, né? Exato, a responsabilidade ali tem um pouquinho de cada um. Então, com todo mundo junto, com todas as ideias, todo o planejamento de todos juntos, a gente vai conseguir entregar um bom produto. Sem dúvida. E como é que é você que tá nesse mundo de front, deve trabalhar com diferentes frameworks, né? Porque a gente teve aí uma explosão de frameworks. Ontem até o André Noel falou, o pessoal deu uma parada de inventar framework porque veio a IA. Agora eles dão uma segurada, estão interessados em IA, o framework deu uma segurada. Mas pensando nessa questão de framework, como que você acha que essas novas ondas, por exemplo, de no-code, low-code, vai impactar especificamente na tua área de profissão? Porque tem uma galera falando já, que eu sempre acho, né, o papel, a internet, aceita qualquer coisa. Você escreve qualquer bobagem lá e no máximo que vem é a crítica de terceiros. Mas diz assim, não, mas não vai precisar mais aprender código. Agora você faz uma plataforma low code, arrasta a caixinha para lá e acabou, não precisa mais. Não, no code você digita um prompt e sai o front pronto. Como que você acha que isso vai impactar a carreira do front-end? Eu acho que vai melhorar. O que a gente entende que é mais burocrático, mais maçante, a gente vai conseguir agilizar. Mas eu acho que nós temos um diferencial muito de senso, de tato, de entender como as coisas funcionam, que isso não vai nos tirar o nosso lugar. E a gente sempre vai ter as particularidades onde a gente vai precisar atuar. Mas eu acho que as ferramentas vêm para ajudar, para auxiliar, né? Em relação aos frameworks, libs, que hoje tem muita opção, e são todas opções muito boas. Eu acho que cada um tem que decidir ali de acordo com o seu projeto, com o seu produto, aonde ele vai chegar, né? Mensurando isso, eu preciso criar algo para já se tornar grande, ou não, isso é uma ferramenta que realmente ela vai ser assim mais enxuta, com base em todos esses critérios que a gente precisa atender para o projeto, para o produto, a gente decide a melhor tecnologia.
Mas hoje todas são boas. Acho que não tem muito o que a gente mais provocar dessa briga de é melhor tal, Sim. é melhor tal. Eu acho que não existe isso. Eu acho que existe o que é melhor para o seu projeto, melhor para o seu produto. E aí as pessoas têm liberdade aí para navegar entre as diferentes opções e decidir com base, né, nos dados, o que é melhor para cada um. Sim, até para transformar essas ferramentas efetivamente em ferramentas, né? Porque eu acho que tem uma visão muito míope, até quando a gente fala de inteligência artificial mesmo, de acreditar que a gente vai conseguir gerar respostas efetivas para problemas específicos sem uma intervenção humana, né? Porque eu acho que, por mais eficiente que a IA venha a se tornar, e até queria saber a tua opinião sobre isso também, ela consegue ser criativa num nível limitado à quantidade de dados que ela foi usada para aprender. Mas nós, o corpo humano, que é capaz de desenvolver, até estava vendo agora isso, é 1,6 gigabytes de dados só numa sequência de DNA do ser humano, né? Só numa sequência. Então, juntar todo, dá não sei quantos zettabytes de todas as sequências de DNA, a gente consegue fazer conexões muito mais complexas, quase que instantâneas, né? Então, eu acredito que seja um dev front, qualquer tipo de dev, ou alguém trabalhando na tecnologia, se ela não vai ser substituída pela IA, ela talvez seja substituída por alguém que sabe usar a IA. E se ela não souber? E eu acho que isso é um ponto, né? Aí entra até com aquela questão de não se limitem. Vamos dar uma olhada ao que a gente tem de ferramentas hoje. Porque a tecnologia é assim, ela vai evoluindo e a gente precisa ir acompanhando. Mas não só na tecnologia, como na medicina, como em outras profissões. As coisas evoluem e a gente precisa acompanhar. Então, sim, não coloquem como não quero nem mexer com isso, porque isso um dia vai tirar o meu emprego. Acho que... Tem gente que ainda pensa assim, para que eu vou entrar na tecnologia se daqui a pouco vai ser tudo IA? É uma visão completamente deturpada da coisa, né? Exatamente. Então, é uma ferramenta para nos auxiliar. Eu acho que estamos muito longe de não ter supervisão humana no que a gente gera com o IA, né? E aí é um ponto até para linkar com essa questão ali do front-end, é que também nos components a gente tem a gente precisa dizer, olha, essa informação que está aqui, ela foi gerada por uma IA. Então, justamente que é para o usuário humano conseguir dizer, então isso aqui para mim, então, olha, tem um peso maior, ou tem um peso, eu preciso considerar que tem um certo compliance nessa informação para deixar mais clara para o usuário, né? Exatamente. Qual que foi o caminho que ela fez para chegar nele? Mas assim, eu acho que a gente também colocar uma barreira em relação a isso pode prejudicar a gente mesmo. Então, eu acho que a gente tem que começar a aprender como trabalhar com as IAs, como passar informação, parâmetros para que as IAs nos deem uma resposta cada vez mais assertiva também. Então, eu acho que é mais de se aproximar, entender como funciona e conseguir também gerar ideias com essas ferramentas. São ferramentas novas que estão aí para a gente usar da maneira que a gente achar que, poxa, vai ser legal, que vai conseguir trazer um bom resultado. Então, não coloquem barreiras, vamos entender como funciona, claro, né? A gente precisa ter todo um cuidado ali relacionado aos dados e tudo mais, mas isso vai estar cada vez mais no nosso dia a dia, não tem como segurar. Já tá. Então, assim, como que a gente consegue estar como colegas ali, né? Vamos juntos trabalhar para entregar algo melhor. E eu acho que é esse o caminho. Sem dúvida. E eu enxergo também, né, passado esse pânico que as pessoas têm de, inteligência artificial, aquela coisa meio mágica, né, de filme, ela vai ganhar consciência, vai nos dominar, que a gente sabe que é muito ficção científica, mas que a pessoa pensa assim, é tanta coisa que eu tenho para aprender, eu tenho muita dificuldade de escolher qual, né? E toda hora aparece uma nova. E a gente vê que o mercado tem muita pressão por especificação. A gente vê às vezes uma vaga, né, de emprego, e até lá tem que saber React, tem que saber isso, tem que saber aquilo, tem que saber outro, experiência com IA. Tipo, né, a pessoa nem chegou direito, já tem experiência. Mas pedido de muita certificação. Às vezes eu acho que é até sufocante, né, no nosso segmento, a forma com que a gente caracteriza as vagas. Como que você acha que para a pessoa que está chegando pode poder lidar com isso, né? Como você falou, vou abrir minha mente, mas abri minha mente aqui e caiu a montanha dentro da minha mente de uma hora para outra. Como que eu faço para criar um caminho, né, para mim
para eu poder chegar em algum lugar, dado que é tanta coisa, tanta pressão, é certificação, é muita. Você abre uma vaga no LinkedIn e você vai olhar lá de dev, tem um listão de coisas que a pessoa precisa saber, né? Como que você acha que é o caminho para seguir? Até que você usou na sua carreira também, né? Então, eu acho que é assim. Para quem está começando, é importante ter um portfólio de, poxa, assim, o que você for estudando, sobe num GitHub. Fazer coisas, né? Para além de Isso. só estudar. Exatamente. Então, você está estudando, você está criando um case, porque geralmente é assim, né? Você vai estudar Sim. alguma coisa, você pode ler artigos, a documentação, mas você vai querer praticar aquilo. Quando a gente cria uma POC, um MVP de algo que a gente está estudando, a gente sobe isso num repositório remoto, num GitHub, para portfólio. Então, coloquem isso também ali no LinkedIn, né? Sim. Porque facilita. Então, poxa, beleza, eu estou estudando isso e isso. Quando eu me candidato, né? Quando a gente pode se candidatar para uma vaga, a gente pode colocar, olha, eu estou estudando tal tema, mas olha, tá aqui já no meu GitHub, eu fiz tal e tal POC. Então, assim, já mostra que você não só leu, você também tentou entrar naquele mundo e entender um pouquinho mais sobre aquilo, sabe? Então, mostrar com exemplo realmente, subindo um projeto, eu acho que é mais válido do que só ler e não deixar isso exposto. Faz parte ter esse portfólio, acho que ajuda na carreira. Mas perdi o fio, acho, da pergunta, desculpa. Não, é que tem as vagas, às vezes, tem muitos Lembrei, requisitos. sim. E você, por exemplo, eu entendo, eu fiz um projeto de React, eu entendo de Angular, eu sei um pouco de JavaScript, mas aqui está dizendo Zebedeu, Batatinha, Bolinha, eu nunca vi nem essas coisas. Como que eu acho que as pessoas não se candidatam para essas vagas por sentir esse medo de não sou capaz, é impossível chegar nisso. Então, eu estava vendo um estudo esses dias recentemente, mas eu não sei dizer exatamente onde foi, mas falava que os homens se candidatam mesmo quando eles não têm todos os requisitos preenchidos. E que, na maioria das vezes, as mulheres não se candidatam quando elas não preenchem todos os requisitos. Então, esse é um ponto, porque tem coisas que é desejável. Por exemplo, quando a gente anuncia uma vaga, poxa, olha, a gente precisa que seja uma pessoa experiente em, por exemplo, TypeScript, mas o Angular é desejável. Se a pessoa tiver experiência em Angular, muito bom. Mas se ela também só tiver experiência em React ou, enfim, TypeScript somente... E de repente ela tem uma produção muito boa que vocês conseguem falar, não, mas isso aqui é uma questão só de a gente dar o tempo e o espaço para ela aprender que ela aprende. Exatamente. E assim, também é uma questão. Beleza, na vaga pode estar ali a sopa de letrinhas de tudo que você precisa. Mas realmente, será que vai ter gente que vai se encaixar em tudo isso? Então a gente precisa arriscar também, às vezes. Porque o não a gente já tem. Isso é verdade. Então, a gente pode arriscar, chega numa entrevista, a gente pode falar, olha, o que eu tenho é disso aqui. Acho que aí um ponto, sejamos honestos nas entrevistas, né? Porque no dia a dia aquilo vai se provar. Então, poxa, isso aqui foi só estudo, esse daqui não, realmente eu já tenho uma experiência nisso, isso aqui eu já vi, mas nunca tive a oportunidade de trabalhar. Então a gente pode ser honesto. E aí, nas próprias entrevistas, a gente consegue sentir se, olha, aqui foi um gap, aqui realmente era algo que eu precisava evoluir. E isso pode ajudar a compor aí uma trilha de estudos para que você consiga... E você demonstrar ali o que você efetivamente sabe, o potencial, talvez a própria empresa queira apostar no potencial e te dar o espaço para você aprender, né? Porque também não é importante somente conhecimento técnico. Soft skill, comportamental, os valores, eles importam muito na hora da entrevista. Então, assim, às vezes a gente foca muito no técnico, mas a gente deixa de trazer para a entrevista as questões que realmente, às vezes, poxa, olha, eu sou muito colaborativo, eu gosto de trabalhar em equipe, olha, eu gosto de aprender, então por mais que eu não sei aquilo, mas eu gosto de aprender, eu estou disposta a aprender aqui para preencher essa vaga. Então eu acho que deixar isso claro, trazer isso, também é muito importante, porque a gente vê que algumas pessoas não reforçam esses pontos. E são pontos que chamam a atenção, porque às vezes você precisa contratar, por exemplo, um especialista. Mas você vê que a pessoa não tem tanto jogo de cintura para lidar com pessoas de menor senioridade. E geralmente o trabalho de um especialista no time, ele é para apoiar as pessoas com menor senioridade. Sim. Então é importante a gente trazer essas questões de soft skill, do que eu posso contribuir
Olha, eu gosto de participar, por exemplo, de eventos de comunidade, trazer inovação com as coisas que eu vejo. Acho que tem várias coisas que a gente consegue agregar aqui, sem ser necessariamente preencher todos os requisitos da sopa de letrinhas que são pedidas nas vagas, né? Legal, bacana. Bom, Aline, nosso papo tá tão bom que o tempo Poxa, passou voou. muito rápido, mas eu não quero terminar o nosso papo aqui sem cumprir mais uma tradição aqui do Tem Tempo para Pergunta, que é todo desenvolvedor anda para lá e para cá de mochila, né? Eu acho que você não estava de mochila hoje, mas provavelmente você tem mochila também, que você anda com o seu notebook e tal. E a gente pede sempre para a pessoa deixar para nossa audiência algo que ela carrega na mochila. Mas não precisa ser a mochila física, pode ser uma mochila metafórica. Se você quiser recomendar um livro, um filme, um documentário, e a gente quer exatamente o top of mind, aquilo que vem primeiro na sua cabeça. O que você teria para deixar para nossa Boa. audiência? Vou deixar a recomendação de um livro, Angular Design Patterns and Best Practices. Foi escrito pelo Álvaro Camilo Neto. E aí fica aí essa dica para vocês. É um livro muito legal, traz bastante conteúdo, muita coisa interessante aí para a gente ver. Legal, para quem quiser conhecer mais de Angular também, né, que tiver não conhecer ainda, é legal. Ou ele é mais Exatamente. técnico, hard, para quem já conhece? Ele já é um nível mais avançado, mas é bem legal porque a gente consegue ver bastante potencial ali do que o Angular consegue acrescentar ali no nosso dia a dia. Muito legal. Então, quero te agradecer demais, Aline. Foi um prazer te receber. Muito obrigada Aqui. pela oportunidade. Eu fiquei muito feliz de participar aqui com todos vocês. E aí, gostei muito do evento. Muito legal poder estar aqui e aí ter toda essa troca, essa interação com todo mundo. Obrigada mais uma vez. Bacana. E se você quiser deixar um contato, se a galera quiser trocar uma ideia, quiser saber mais, né, sobre como que é trabalhar na TOTUS, pô, Boa. tem vaga na TOTUS, como é que funciona, como é que eu faço o processo, como é que elas podem te contactar ou mesmo ir atrás dessas oportunidades? Legal. Bom, para quem está aqui ouvindo a gente pelo evento, a gente está com 2 estandes, né? Tem um aqui no térreo e tem um no primeiro andar. Então, tem link para todas as vagas. A gente tem bastante vaga, tá? E aí, para quem quiser entrar em contato comigo, pode ser através do LinkedIn ou do Instagram. Eu sou a Aline Lariguet e estou à disposição aí para poder ajudar ou contribuir de alguma maneira aí para a vida de vocês. Que legal. O LinkedIn é Aline Lariguet, vai estar o nome dela aqui no enunciado, não é difícil de achar. Não é difícil de achar. Legal. Mais uma vez, muito obrigado, Aline. E para você que nos acompanhou até agora, fica o convite para nos seguir no Spotify, no seu agregador favorito de podcast. Toda quarta-feira temos episódios novos aqui, deixe 5 estrelas pra gente. E se você quiser ver esse papo em vídeo, tem o nosso canal no YouTube também, tem Tempo para Pergunta e tem os cortes, que é aquela parte legal que você pode encaminhar para um amigo, para um colega de trabalho, para ele conhecer o papo e se inteirar desse nosso conteúdo. Agradecer mais uma vez aos patrocinadores da nossa 5ª temporada, o Bradesco, a da Rede e, obviamente, a TOTUS, aqui representada pela Aline. E eu, obviamente, espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá, tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.